Na aula de hoje, vamos aprender sobre o gênero textual relato de memória. Vamos ler um pouquinho? Meu nome é Marta Cavalcante Poupe, nome de casada. Eu nasci no dia 16 de abril de 1940, no Rio de Janeiro. Meus pais se chamam Carmen Cordeiro Cavalcante, de Pernambuco, e Fernando de Lima Cavalcante, também de Pernambuco. Minha família toda é de Pernambuco. Eu é que nasci aqui por acaso. Trecho de relato de memória escrito da artista plástica Marta Cavalcante Poupe. Vocês já devem ter visto vários textos com essas características, não é? Então, faço uma pergunta. Vocês conseguem reconhecer em que pessoa está esse trecho? Sim, está em primeira pessoa. Vamos ver os marcadores de primeira pessoa. O pronome meu, eu, o verbo nasci, que está concordando com o pronome eu, então também está na primeira pessoa. Meus, minha e eu. E essa é uma das características de um relato de memória. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual. E o que é um relato? É um gênero textual em que o narrador relata, conta, algum momento que marcou a vida dele. Os relatos podem ser orais, falados ou escritos. Em ambos há a função comunicativa, porém com diferenças estruturais que diferenciam a oralidade da escrita. Vamos às características do relato escrito. É um texto narrado em primeira pessoa, como podemos ver no trecho lido. Eu, nós, meus, etc. Verbos no presente e no pretérito, com predominância do pretérito, pois se trata de uma história que já aconteceu. O narrador é o protagonista, pois narra a própria história, o próprio momento. Possui caráter subjetivo, então as opiniões, sentimentos e sensações do narrador são muito importantes. Narra experiências pessoais, memórias, como conquista, superação, momento especial ou até momentos tristes que marcaram a vida do narrador. Existe a presença do emissor, que é quem escreve, e o receptor, que é aquele que lê. O tempo e o espaço são bem definidos, por isso é necessário lembrar-se bem desse momento, para você poder escrever quando aconteceu e onde aconteceu, com detalhes. Vamos à estrutura de um relato. Existem alguns pontos essenciais que precisam estar presentes num relato escrito. Quem? O narrador que produz o relato precisa se apresentar. O que? Qual é o fato que vai ser narrado nesse relato? Por isso é preciso escolher bem qual história e não ficar colocando um monte de histórias para o texto não ficar confuso. Quando? Em que momento aconteceu? É muito importante situar o leitor no momento em que aconteceu a história. Onde? Qual é o local? Qual é o espaço em que a história aconteceu? E como? De que modo aconteceu? É aí que você vai escrever os detalhes de como aconteceu o seu relato. E por quê? Quais são as causas que geraram o fato narrado? Chegamos à conclusão. Hoje aprendemos um pouco mais sobre o gênero relato de memória. A partir de agora, se torna mais fácil elaborar o seu próprio relato. Então, lembre-se de algo especial e mãos na massa.